Questão número 1. Em uma gaveta há 24 canetas, sendo 1/6 delas verdes, 3/8 vermelhas e as demais azuis. O número de canetas azuis que há nessa gaveta é... Bom, gente, então olha só, do total de canetas, que é 24, algumas são verdes, algumas são vermelhas, só colocar um D aqui na frente para diferenciar, e algumas são azuis. A questão quer saber quantas que são azuis, né? A gente sabe que 1/6 é verde, então é 1/6 de, o de significa multiplicação, né? 1/6 de 24. Então, 24 dividido por 6, 4. Então, nós temos 4 canetas verdes. 3/8 são vermelhas. Então, 3/8 de, então é vezes 24. Aí, o 24 pode simplificar com 8, que vai dar 3, e 3 vezes 3, 9. Aqui, gente, olha, 3/8 significa o quê, gente? 3 partes de um total de 8. Então, é como se eu dividisse as 24 canetas em 8 partes, e dessas 8 partes eu pego 3. Lembra sempre, gente, da ideia de desenho aqui, do desenho da fração que eu já expliquei para vocês, tá? Porque facilita, você não precisa ficar desenhando, mas você ter ideia do que é, facilita. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o total aqui é 24. Se eu estou dividindo em 8 partes, cada pedacinho desse aqui é 3, né? Então, o que são 3/8? São 3 partes de um total de 8. Então, 3 partes vai dar 9. Então, a resposta aqui é 9, tá bom? Mas a questão quer saber a quantidade azul, né? Então, 24 menos 4, 20. 20 menos 9, 11. Quantas canetas azuis que tem? 11 canetas. Então, a resposta certa é letra A. Questão número 2. Um reservatório de água tem 1/5 da sua capacidade ocupada. 1/5 do total, então é uma parte de 5, né? Após a adição de 32.400 litros de água, o reservatório ficou com 7/8 de sua capacidade ocupada. A capacidade em litros do reservatório é de... Eu quero saber a capacidade total, né? Eu vou resolver essa questão, gente, por 2 caminhos, tá? Eu vou fazer pela equação e vou fazer usando somente a ideia de fração. Por que eu vou fazer dos 2 modos? Porque cada aluno acha mais fácil de uma forma, todas as duas estão corretas, aí você pode escolher aquela que você gosta mais, tá? Então, vamos lá. Primeiro modo, eu vou fazer pela equação. Então, pela equação, eu vou chamar de x a capacidade total. Então, a capacidade total do reservatório, eu vou chamar de x. Então, olha só, no reservatório tem 1/5 da capacidade ocupada. Então, é 1/5 de x. 1/5 de x é x sobre 5. Aí, nesse x sobre 5, eu vou acrescentar 32.400 litros, né? Olha, após a adição de 32.400 litros, o reservatório ficou com 7/8 da capacidade. Olha, sempre que tem a fração, você tem que observar sobre qual valor que a gente está calculando a fração, né? Igual porcentagem. Então, é 1/5 da capacidade total, 7/8 da capacidade total. Então, se eu peguei 1/5 da capacidade total e juntei com 32.000 litros e 400, vai dar 7/8 da capacidade total. Então, é 7x sobre 8. Resolvendo essa equação, gente, achando o valor de x, nós vamos determinar qual que é a capacidade total do reservatório, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós vamos tirar o MMC, de 5 e 8 vai ser 40, né? 5 e 8, gente, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês aqui. 5 e 8 são números primos entre si. Por que eles são primos entre si? O 5 é primo, né? O 8 não é um número primo. Mas o 5 e o 8 são números primos entre si. Quando que os números são primos entre si? Quando eles não possuem divisores comuns, exceto 1.
Então, o 5, ele só divide por 1 e por 5, né? O 8 divide por 1, por 2, por 4 e por 8. Mas o 1 e o 5, o 5 e o 8, desculpa, só tem divisor comum o 1, né? Não tem mais nenhum outro divisor comum. Então, eles são chamados de números primos entre si, tá? Quando a gente tem números primos entre si, o MMC deles é a multiplicação deles. Então, a multiplicação de 5 e 8 é 40. Então, o MMC de 5 e 8 é 40, tá? Isso sempre acontece quando os números são primos entre si. Então, MMC é 40. 40 dividido por 5 dá 8, vezes x, 8x, mais 40 dividido por 1, 40, vezes 32.400. Então, vou multiplicar 324 por 4, né? E acrescentar 3 zeros. 16 vai 1, 8 com 1, 9, 12. 1.296, com mais 1, 2, mais um zero do 40, mais 3 zeros. 40 dividido por 8, 5, 5 vezes 7, 35x. Então, vai ficar, olha, aqui é uma igualdade. Se eu tirei o MMC antes e depois da igualdade, eu posso desconsiderar o denominador, né? Porque eles são iguais. Se os denominadores são iguais, os numeradores também são. 35 menos 8, 27, 27, né, gente? 27. Opa, encostei aqui sem querer. Ué, aí, fechou. 27x é igual a 1.296.000. Então, x vai ser igual a 1.296.000 dividido por 27 dá 48.000. Pronto, essa é a capacidade total do tanque. Tá bom? Tem outra forma de resolver? Sim, tem outra forma, que é um segundo modo. Vou colocar aqui para vocês. Então, esse primeiro modo é através da equação. O segundo modo é o seguinte, olha só. Tinha 1/5 da capacidade do tanque, passou a ter 7/8, né? Então, essa diferença, gente, de 1/5 para 7/8 corresponde a 32.400, porque não foi isso que foi acrescentado? Então, 7/8, que é o que passou a ter no tanque, menos 1/5, que é o que já tinha, essa fração corresponde a 32.400. Então, vamos lá, tira o MMC, que vai ser 40, né? 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 7, 35. 40 por 5, 8 vezes 1, 8. 35 menos 8, 27, 40. Observe que as continhas foram parecidas com essa aqui, não é? Com a equação, acontece isso mesmo, tá, gente? Então, veja bem, 32.400 corresponde a 27/40. O que é 27/40? Imagina lá no desenho da fração. Corresponde a 27 quadradinhos de um total de 40 quadradinhos. Então, para eu saber quanto que é a capacidade total, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os 32.400, dividir por 27, porque eu vou saber quanto que é 1/40, e multiplicar por 40, para eu saber quanto que é 40/40. Isso aqui também dá 48.000. Dá a mesma resposta. Ok? Aí aqui, gente, na hora de dividir, o que a gente pode fazer antes? Pode simplificar, né? Você pode ir simplificando aos poucos, olha. Você pega o 324 e o 27, divide por 3, tá? Aqui, olha. Se você não quiser dividir direto, vamos lá, vou explicar para vocês. 27 dividido por 3 dá 9. 324 dividido por 3 vai dar o 3 por 3 dá 1, o 24 por 3 dá 8, 10.800. Aí você pode dividir por 3 de novo. Aqui dá 3 e aqui vai dar 3.600. Aí 3.600 por 3 dá 1.200. 1.200 vezes 40, 48.000. Tá? Ou você pode dividir mesmo, né? Fazer a continha direto de 32.400 dividido por 27. Então, esse é um segundo modo. Resposta certa, letra B. Todos os dois estão corretos. Aí você vê qual que você acha melhor. Questão número 3.
Um técnico arquivou em uma segunda-feira 1/3 do total de X documentos que deveria arquivar. Isso foi na segunda. Na quarta seguinte, ele arquivou 3/5, olha, não é 3/5 do total, hein? Não é 3/5 de X, é 3/5 do que restava para arquivar. E na sexta-feira, depois, ele arquivou os 460 documentos restantes. O número de documentos que esse técnico arquivou na quarta-feira foi... Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 caminhos também de resolver essa questão, tá? Então, vamos para o primeiro modo. O primeiro modo é o seguinte, vamos ver o que ele fez cada dia da semana. Segunda, quarta e sexta. Então, na segunda, ele arquivou 1/3 do total. Então, é 1/3 de X sobre 3, né? Na quarta, ele arquivou 3/5 do que restava. Bom, então, se ele já tinha arquivado 1/3, gente, tinha restado, então, 2/3, né? Então, na quarta, ele arquivou 3/5 de 2/3 de X, de 2X sobre 3, né? Aí, aqui a gente pode simplificar por 3, aqui vai dar 2X sobre 5. E na sexta-feira, ele arquivou os 460 documentos restantes. Qual que é o número que ele arquivou na quarta? Então, a gente está querendo saber da quarta, 2X sobre 5. Então, veja bem, se eu somar os 3 dias, gente, vai dar X, né? Aí, nós temos uma equação, olha, X, que é o total, corresponde a X sobre 3, mais 2X sobre 5, mais 460. Aí, eu vou resolver essa equação. Então, eu vou tirar o MMC, que vai ser 15, né? MMC de números primos é sempre a multiplicação deles, porque números primos são sempre primos entre si, ok? Então, MMC de 3 e 5 é 15. Então, aqui vai ser 15 e de cá vai ser 15 também. Então, vai ficar 15 dividido por 1, 15 vezes x, 15x. 15 por 3, 5 vezes x, 5x. 15 por 5, 3 vezes 2x, 6x. Mais 15 por 1, 15 vezes 460. Olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou deixar assim, ó, 460 vezes 15. Não precisa de fazer essa multiplicação aqui não, tá? Porque nós vamos simplificar e aí você vai evitar de fazer conta desnecessária. Então, tirei o MMC dos dois lados da igualdade. Eu posso considerar somente os numeradores. Então, vai ficar 15x menos 11, né, gente? Porque 5x mais 6x é 11x. Então, 15x menos 11x dá 4x. É igual a 460 vezes 15. Então, x é igual a... Aí, aqui, gente, olha só, por que eu não multipliquei? Porque você pode dividir aqui primeiro, olha. Você pode pegar o 460 e dividir por 4 primeiro, que vai dar 115, né? Vezes 15, ok? Porque eu dividi aqui por 4, ó, que é a mesma coisa que dividir por 2 e por 2 de novo, né? 115 vezes 15... vai dar 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 com 2, 7. 5. 12 vai 1, 7. 1725. 1725. Só que a questão tá querendo saber é quanto que ele arquivou na quarta. Então, é 2x sobre 5. Então, a gente tem que calcular 2 vezes 1725 dividido por 5. Ok? Dividir por 5, gente. Aqui, olha, vamos multiplicar primeiro porque tá fácil, né? Porque vai dar 1.700 a 3.400. Então, vai dar 3.450. Dividir por 5, gente. Deixa eu só escrever aqui primeiro. É a mesma coisa que você dividir por 10 e multiplicar por 2. Então, 3.450 dividido por 5, dividido por 10, dá 345. Vezes 2, 690. Então, na quarta-feira, ele arquivou 690, tá? Agora, eu vou mostrar um segundo modo para vocês aqui. O
Segundo modo é você pensar o seguinte, olha só. Na segunda, foi x sobre 3. Na terça não, é quarta, né? Na quarta, foi 3/5 do que restava. Então, é 3/5 de 2x sobre 3. Então, gente, o que sobrou para a sexta, se foi o restante, e aqui já tinha sido x, aqui tinha sido 3/5 do restante, então o que vai sobrar? 2/5 de 2x sobre 3, né? Porque, veja bem, tinha x, aí eu aqui veio primeiro x sobre 3, aí sobrou 2x sobre 3. Aí, desse 2x sobre 3, a parte que eu fiz na quarta foi 3/5. Então, o que ainda sobrou desse 2x sobre 3? 2/5. Então, na sexta, foi 2/5 de 2x sobre 3, que dá 4x sobre 15. Então, quer dizer que 4x sobre 15 é igual a 460. Né? Porque é o que foi feito na sexta-feira. Observe que isso aqui, gente, é a mesma continha que eu fiz aqui, ó. No 4x igual a 460 vezes 15, tá vendo? Então, a gente chega aqui que o x é a mesma coisa, ó, 460 vezes 15 dividido por 4. Vai dar os 1.725 do mesmo jeito. Então, é só um segundo caminho para você chegar no x. Depois, de todo jeito, tem que calcular o valor de quarta, né, que é 2x sobre 5, que dá 690, ok? Então, tem esses dois modos para vocês fazerem. Resposta certa, letra D. Questão 4. Em um auditório estavam 52 turistas brasileiros e a razão é divisão, né, gente? Entre homens e mulheres era igual a 6/7. Após a chegada de alguns turistas estrangeiros ao auditório, estando entre eles 8 mulheres, a razão entre homens e mulheres passou a ser igual a 7/6. Portanto, o número de turistas estrangeiros homens no auditório era... Então, vamos anotar todas as informações aqui para a gente entender direitinho, tá? Então, nós temos os turistas brasileiros e nós temos os turistas estrangeiros. Aí aqui, gente, dentre os brasileiros, nós temos uma quantidade de homens, uma quantidade de mulheres, e dentre os estrangeiros, nós temos uma quantidade de homens e uma quantidade de mulheres, ok? Bom, o total de turistas brasileiros, nós temos aqui que é 52. Então, nós já temos esse total. O que mais que a gente sabe? Que a razão, o que é razão? Divisão. Entre o número de homens e mulheres, né, desses turistas brasileiros, era de 6/7. Então, veja bem, a quantidade de homens brasileiros dividido pelo número de mulheres brasileiras é de 6/7. O que isso significa, gente? Significa que a cada 13 pessoas, que é 6 mais 7... 6 são homens e 7 são mulheres. É isso que significa. Então, a cada 13 turistas brasileiros, 6 são homens e 7 são mulheres, tá? Então, depois nós vamos colocar todas essas informações aqui. O que mais que nós temos? Após a chegada de alguns turistas estrangeiros, que a gente não sabe quantos são, estando entre eles 8 mulheres, então aqui a gente sabe a quantidade de mulheres. A razão entre homens e mulheres passou a ser igual a 7/6. Aí aqui, gente, a razão entre homens e mulheres é o total de homens presentes e o total de mulheres presentes, né? Porque foi uma nova razão encontrada entre homens e mulheres. Passou a ser de 7/6. Portanto, o número de turistas estrangeiros homens é aqui que tá querendo achar o quanto que é, ok? Bom, então primeiro vamos achar quantos homens brasileiros e mulheres brasileiras que nós temos. Se a razão entre homens e mulheres é de 6/7, então a cada 13, 6 são homens e 7 são mulheres, certo? 52, gente, corresponde ao 13 4 vezes. É como se eu pudesse fazer 4 grupos de 13 pessoas.
Então, se a cada 13 eu tenho 6 homens, em 52 pessoas eu vou ter 24 homens, né? Que é 6 mais 6, 4 vezes. 6, 4 vezes. E mulheres, 7 vezes 4, 28. Então, 24 dividido por 28, gente, que é a soma das 52, simplificando 24 sobre 28, dá 6 sétimos. Simplificando por 4, 24 sobre 28 vai dar 6 sétimos. Por que 4? Porque o 52 é o 13 4 vezes. Tá bom? Ok. Aí depois o que a gente sabe? Que a razão entre homens e mulheres passou a ser de 7 sextos. A quantidade de homens aqui a gente não sabe, então vamos chamar de X. Qual que vai ser a quantidade total de homens que nós vamos ter? 24 mais X, né? Então, a quantidade de homens dividido. Qual a quantidade de mulheres? 28 mais 8 mulheres, 36 mulheres. Essa razão é igual a 7 sextos, né? Porque falou que passou a ser de 7 sextos. Quanto que vai ser o X, então? Então, veja bem, gente, aqui é só você fazer o quê? Uma proporção, olha só. Pode multiplicar cruzado? Pode, mas não precisa, tá? 36 é o 6 vezes. Então, 24 mais X vai ser o 7, 6 vezes. Então, 7 vezes 6, 42. Então, 24 mais X é igual a 42. Então, X é igual a 42 menos 24. X é igual a 18. Quantos homens que chegaram, então, estrangeiros? 18 homens. Resposta certa, letra E. Questão número 5. Aldo possui animais de 3 espécies diferentes. 3 cachorros, 3 gatos e 8 coelhos. O peso dos animais da mesma espécie é igual. Sabendo que o peso de um cachorro é igual ao peso de 2 gatos e que o peso de 3 gatos é igual ao peso de 4 coelhos, utilizando como base os animais citados, é correto afirmar que... Bom, aí o que eu quero saber, gente? Um gato pesa mais do que um cachorro? Um coelho pesa mais do que um gato? O peso de um cachorro equivale ao peso, tá? Então, nós vamos fazer uma referência aqui, tá? Uma referência não, uma proporção aqui dos pesos. Essa questão, você poderia até colocar um peso, tá? Você pode inventar um peso, desde que siga essa proporção, que um cachorro pesa igual a 2 gatos e que o peso de 3 gatos é igual ao peso de 4 coelhos. Pode fazer isso? Pode. Se você achar que vai ficar mais fácil, você pode fazer isso, tá? Precisa fazer isso? Não, você não precisa. Mas se você quiser fazer para olhar a proporção, você pode fazer, tá? Por exemplo, eu vou inventar um aqui, tá? Um valor qualquer, tá, gente? Isso aqui como que eu quero falar? Pode ser qualquer valor que vai dar certo, tá? Então, vamos lá. O cachorro. Vamos supor que o cachorro pesa, sei lá, 8 quilos. Tô inventando um peso qualquer, tá, gente? O peso do cachorro é igual ao peso de 2 gatos. Então, o gato pesaria 4. Ok? E o coelho? Olha, o peso de 3 gatos é igual ao peso de 4 coelhos. O peso de 3 gatos, então 3 vezes 4 daria 12 quilos, né? 3 gatos. 12 quilos. 12 quilos é 4 coelhos, então o coelho pesa 3. Então o cachorro pesaria 8, o gato pesaria 4, o coelho pesaria 3. Pronto, agora a gente olha qual que tá certa. Ah, Ju, mas e se o cachorro não pesar 8? Gente, mas a proporção vai ser a mesma. Se o cachorro, por exemplo, pesar 50% a mais, o gato vai pesar 50% a mais, o coelho vai pesar 50% a mais. Se o cachorro pesa metade, o gato vai pesar metade, o coelho vai pesar metade. A proporção é a mesma, tá? Então, é correto afirmar que um gato pesa mais do que um cachorro? Não, até porque tá falando que um cachorro é igual a 2 gatos, né? Um coelho pesa mais do que um gato? Não, porque 3 gatos é igual a 4 coelhos. O peso de um cachorro equivale ao peso de 6 coelhos? 6 coelhos, gente, 6 vezes 3, 18. É o cachorro? Não. O peso de 2 cachorros é menor que o peso de 4 coelhos? 2 cachorros é 16. É menor do que 12? Não.
O peso de 3 cachorros é igual ao peso de 8 coelhos? 3 cachorros, gente. 3 cachorros, 24. 8 coelhos, 24. Resposta certa, letra E. Agora, se você olhar só aqui na proporção, você pode fazer também. Olha, o peso de 3 cachorros, gente. Se um cachorro são 2 gatos, 3 cachorros vão ser 6 gatos, né? Se 3 gatos são 4 coelhos, 6 gatos, que é o dobro, vai ser o dobro de coelhos, 8 coelhos. Então, a resposta certa realmente é letra E. Questão 6. Considere os fatos a seguir na ordem que estão relatados. Então, primeiro, tá dizendo que é na ordem, hein? Então, cuidado aí. Primeiro, eu gastei a terça parte do que eu tinha. Depois, em seguida, recebi a metade do que eu tinha. Então, do que tinha restado aqui, tá, gente? Porque tá dizendo na ordem. Recebi a metade do que tinha. Depois, eu recebi a terça parte do que eu tinha. E depois, eu gastei a sexta parte do que eu tinha. Com relação à quantidade que eu tinha lá no início, agora eu tenho quanto? Bom, então, vamos supor que lá no início você tinha 1, né? Pra ficar mais fácil aqui, a gente tinha 1. Aí eu gastei a terça parte. Então, olha, no primeiro momento, eu tinha 1 inteiro. Aí depois, no segundo momento, eu gastei a terça parte de 1. Então, eu fiquei com 2 terços. Certo? Gastei 1 terço, fiquei com 2 terços. Depois, o que aconteceu? Eu recebi a metade do que eu tinha. Eu recebi a metade de 2 terços. Gente, a metade de 2 terços, o que é 2 terços? 2 partes de 3. A metade é 1 parte de 3. Então, se eu recebi a metade, eu tinha 2 terços. Recebi a metade de 2 terços, fiquei com 1 inteiro de novo. Ok? Aí depois, o que aconteceu? Eu recebi a terça parte do que eu tinha. Eu tinha 1. Recebi terça parte de 1, que é 1 terço. Fiquei com 4 terços, né? Gastei a sexta parte do que eu tinha. Então, eu estava com 4 terços. Gastei a sexta parte. Então, se eu gastei a sexta parte, eu gastei 1/6 de 4 terços. Então, eu fiquei com 5 sextos de 4 terços, né? Se eu gastei 1/6, fiquei com 5 sextos de 4 terços. Simplifica por 2 aqui, vai dar 2 e vai dar 3. Então, vai dar 10. 3 vezes 3, 9. 10 nonos. Em relação à quantidade que eu tinha no início, agora eu tenho o quê? 10 nonos. Resposta certa, letra D. 10 nonos. Questão 7. Em uma longa viagem, um motorista deve percorrer 2.100 quilômetros. No primeiro dia, ele percorreu 1/7 do trajeto total. No segundo dia, ele percorreu 100 quilômetros a mais do que a distância percorrida no primeiro dia. O número de quilômetros que ainda faltam para concluir a viagem representa do percurso total. Então, o número de quilômetros que ainda faltam representa qual a fração em relação ao total, que é 2.100 quilômetros. Bom, então, nós temos um total de 2.100. Vamos anotar as informações aqui. 2.100 quilômetros. Esse é o total. No primeiro dia, ele percorreu 1/7 do trajeto total. Então, primeiro dia, 1/7 de 2.100. Então, é 2.100 dividido por 7, né? Que dá 300 quilômetros. No segundo dia, vamos anotando aqui, ó. No segundo dia, ele percorreu 100 quilômetros a mais do que a distância percorrida no primeiro dia. Então, se no primeiro dia foi 300 e no segundo dia foi 100 a mais, então no segundo dia ele percorreu 400, né? Quilômetros. Tudo é quilômetros aqui. 400 quilômetros. O número de quilômetros que ainda faltam para concluir a viagem representa do percurso total. Então, quanto que ainda falta, gente? Faltam 2.100
menos 300 menos 400, não é isso? 2.100 menos 300, 1.800, menos 400, 1.400. Então, falta percorrer ainda 1.400. 1.400 corresponde a qual fração de 2.100? Só a gente dividir, né? 1.400 por 2.100. Divide por 100, 14 sobre 21 simplifica por 7. Vai dar 2/3. Então, falta ainda 2/3. Resposta certa, letra D. Questão 8. Um reservatório continha inicialmente X litros de água. Com a adição de mais 150 litros, a quantidade de água inicial foi aumentada em 3/5 e passou a ser igual a 2/5 da capacidade total do reservatório. A capacidade total desse reservatório é de... Então, vamos lá, gente. É o seguinte, ó. Vamos imaginar que aqui é o reservatório. Para ficar mais fácil da gente entender. O reservatório continha inicialmente X litros de água. Então, tinha uma quantidade aqui. Essa quantidade aqui, que corresponde a X. Com a adição de mais 150 litros, então, eu vim aqui e acrescentei mais 150 litros. A quantidade de água inicial, que era X, foi aumentada em 3/5. Então, quer dizer que esse pedacinho que aumentou aqui, gente, que é 150, corresponde a 3/5 de X. Aí, depois que eu acrescentei esses 5 litros, esses 150 litros, passou a ser igual a 2/5 da capacidade total do reservatório. Então, essa quantidade total aqui que eu tenho agora corresponde, vamos chamar de T, a capacidade total. Isso aqui corresponde a 2T sobre 5, né? Depois que eu acrescentei os 150 litros, passou a ter 2/5 da capacidade total. Qual que é a capacidade total? Então, vamos lá. Olha só, gente. 150 é 3/5 de X. O que significa 3/5? 3/5 corresponde a 3 partes de um total de 5. Isso é 3/5, né? Isso aqui são 150 litros, né? Que é 3/5 de X. Então, quanto que é o total, gente? Quanto que é X? Bom, 150 dividido por 3 dá 50. Então, cada pedacinho desse aqui é 50. Então, esse total aqui vai ser 250. Então, isso quer dizer que antes de acrescentar esses 150 litros, já tinha aqui, então, 250 litros, né? Porque 3/5 de 250 dá 150. Então, depois que eu coloquei os 150, fiquei com 400 litros, né? E essa quantidade de 400 é 2T sobre 5. É 2/5 da capacidade total. Então, vamos pegar a capacidade total. 2 partes da capacidade total vai dar 400. Então, cada pedacinho desse aqui é 200. Então, o total é 1.000 litros. Então, esse reservatório tem uma capacidade total de 1.000 litros. Resposta certa, letra C. Questão 9. Em um depósito de uma construção, estavam armazenadas uma quantidade de sacos de cimento e outra quantidade de sacos de cal. Após conferir as quantidades desses dois materiais no depósito, um pedreiro relatou que existem 20 sacos de cimento e que 4 de cada 9 sacos armazenados no depósito são de cimento. Dessa forma, o total de sacos armazenados no depósito é igual a... Então, vamos lá. Para conferir, tem dois tipos, né? Ou cimento ou cal. Após conferir as quantidades desses dois materiais no depósito, um pedreiro relatou que existem 20 sacos de cimento. Então, de cimento, gente, tem um total de 20. E que 4 de cada 9 sacos armazenados no depósito são de cimento. Então, a cada 9, alguns
são de cimento e alguns são de cal, né? Aí tá dizendo que 4 a cada 9 são de cimento. Então, se 4 são de cimento, 5 são de cal, né? Dessa forma, o total de sacos é quanto, gente? O total de cimento não é 20? 20 não corresponde ao 4 5 vezes? Então, como é a cada 9, então é como se eu tivesse um grupinho de 9 em 9. Se eu tenho 20 de cimento, gente, 20 é o 4 5 vezes. Então, eu tenho 5 grupinhos de 9. Então, qual que é o total de sacos que eu tenho no depósito? 9 vezes 5, 45 sacos. Resposta certa, letra B. Agora, se perguntasse qual a quantidade de sacos de cal, seria 5 vezes 5, que é 25, né? Só que pediu o total. Então, o total é 45, letra B. Questão 10, última questão. A divisão de uma caixa de balas foi feita da seguinte maneira. João ficou com a metade das balas. Então, João ficou com a metade das balas. Márcio ficou com 1/3 das balas. E Adriano ficou com 1/12 das balas, sobrando uma bala. Então, o que sobrou corresponde a uma bala. Com base nessa situação hipotética, pode-se afirmar que a bala que sobrou corresponde a 1/24. Será que é 1/24? Vamos ver qual que é a fração que sobrou? Olha, o João, ele ficou com a metade. O Márcio ficou com 1/3 e o Adriano ficou com 1/12. Então, somando essas 3 frações, gente, a gente vai saber qual que é a fração da soma e com isso a gente vê qual que é a fração que sobra, né, que resta. Então, meio mais 1/3 mais 1/12. Então, tira o MMC, vai ser 12, né? 12 por 2, 6, vezes 1, 6. 12 por 3, 4, vezes 1, 4. 12 por 12, 1, vezes 1, 1. Então, 6 mais 4, 10, com mais 1, 11. Então, essa soma dá 11/12. Então, gente, quer dizer que o que sobrou é 1/12, né? Porque 1 inteiro menos 11 de um total de 12, sobra 1/12. Esse 1/12 corresponde a uma bala, né? Porque falou que restou somente uma bala. Então, o que está dizendo a questão? Com base nessa situação hipotética, pode-se afirmar que a bala que sobrou corresponde a 1/24? Não. Corresponde a 1/12, né? Não 1/24. Então, a resposta é errado. O que foi afirmado ali está errado, tá bom? Bom, então, encerramos. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, tá bom, gente?